Bem-vindos, tudo bem por aí? Trabalharemos hoje com os procedimentos de campo para executar o levantamento planimétrico por poligonal. Muito interessante. Para executar levantamentos planimétricos, existe uma técnica muito eficaz que consiste na implantação de uma poligonal no terreno. Cada um dos vértices da poligonal é materializado no terreno com uma estaca e é utilizado como ponto de estação para instalar o instrumento e executar as medições. As poligonais podem ser abertas ou fechadas. Neste último caso, a sequência de segmentos que ligam os vértices da poligonal define um percurso que retorna ao ponto de origem. A grande vantagem de trabalhar com poligonais fechadas é que estas permitem determinar os erros do levantamento e realizar ajustes em função dos mesmos. Ao implantar uma poligonal, cria-se uma estrutura que serve de base para realizar o levantamento de detalhes através de irradiações. Fazendo uma comparação, é como se a poligonal conformasse o esqueleto do levantamento planimétrico. Na figura observamos uma poligonal de 4 vértices em azul, servindo de base para o levantamento de 16 irradiações a partir dos vértices. Ao realizar o levantamento de uma poligonal, são medidos os comprimentos dos segmentos e os ângulos formados entre estes. Para isso, o topógrafo que opera a estação total e seu adjuvante vão assumindo a posição de cada ponto a ser medido, efetuando visadas a ré e vante num procedimento de campo conhecido como caminhamento. O sequenciamento das estações define o sentido de avanço do caminhamento, podendo este ser horário ou anti-horário. No exemplo que estamos observando, as estações estão dispostas para desenvolver um caminhamento em sentido horário. Quando realizamos a medição de ângulos horizontais com a estação total, o instrumento sempre realiza essa medição em sentido horário. E a direção que será considerada como origem das medições, ou seja, que terá um valor angular de 0 graus, pode ser definida no instrumento de acordo com as necessidades do levantamento. Para isso, basta orientar a estação total na direção desejada e utilizar os comandos para zerar o ângulo horizontal. No levantamento da poligonal, em cada estação ocupada, o instrumento é zerado na direção da estação precedente. E, em virtude de que o instrumento sempre mede os ângulos horizontais em sentido horário, toda vez que realizamos um caminhamento horário, são medidos os ângulos externos da poligonal. No exemplo, vemos que A é a estação ocupada e o instrumento é zerado na direção da estaca D. Logo, quando realizamos a medição angular, fica configurado um ângulo externo à poligonal. Agora vemos uma poligonal configurada para realizar um caminhamento em sentido anti-horário. Com essa configuração, ocupando a estação A, zeramos o ângulo horizontal na direção da estaca D e vemos que a medição que corresponde ao vértice A determina um ângulo interno da poligonal. Vamos ver agora os procedimentos de campo para executar um levantamento planimétrico utilizando uma poligonal fechada. Então, o primeiro passo consiste em definir as posições das estações da poligonal. A quantidade de estações vai ser determinada em função da extensão da área que vai ser levantada e das características dessa área. Vamos ver um exemplo com 4 estações que já foram posicionadas. Os cuidados que devemos ter na hora de escolher os pontos que ocuparão as estações são os seguintes. Primeiro, tem que haver intervisibilidade entre as estações consecutivas da poligonal. E o outro requerimento fundamental
é que todos os pontos que pretendemos medir no levantamento sejam visíveis pelo menos a partir de uma das estações da poligonal. Uma vez definida a posição das estacas, seguindo esses critérios, vamos ter que proceder a referenciar a orientação do nosso levantamento. Para isso será medido o azimuth da primeira viçada de ré. Essa medição é realizada utilizando uma bússola, registrando o azimuth desde o ponto A para o ponto D. A continuação, o instrumento é instalado na primeira estação, a estação A, e inicia-se a execução de medições com a viçada de ré. A viçada de ré é realizada por o vértice precedente da poligonal e tem por objeto zerar o ângulo horizontal, utilizando os comandos do aparelho. Então, com o ângulo horizontal zerado, procede-se a executar a seguinte viçada, que é a viçada de Vante, cujo direcionamento deve ser feito por o ponto seguinte na sequência da poligonal. Nesse caso, mede-se o ângulo horizontal e a distância horizontal entre os pontos A e B. Uma vez feita a viçada de Vante, procede-se a realizar o levantamento das irradiações. Podem ser levantadas quantas irradiações sejam necessárias a partir de cada estação. Então aqui temos uma irradiação para esse vértice da edificação azul. E vamos ver um segundo levantamento de uma irradiação para o outro vértice do mesmo bloco. Só como exemplo. Nessa figura aqui visualizamos de forma integral todas as medições que foram executadas da estação A. Em branco indicamos a direção da viçada de ré, a partir da qual foi zerado o ângulo horizontal. Então todos os ângulos horizontais são medidos em sentido horário até cada uma das medições realizadas. Em azul a viçada de Vante e em amarelo as 4 irradiações realizadas a partir dessa estação. Visualizando agora o registro dos dados na caderneta de campo, vemos na primeira coluna a indicação da estação ocupada, na segunda coluna o tipo de viçada, na terceira o ponto que foi viçado nessa medição, descrição desse ponto, ângulo horizontal e distância horizontal. Então, na nossa sequência da estação A, a primeira viçada foi a de ré feita para a estaca D, apenas para zerar o ângulo horizontal, não foi medida a distância nessa viçada. Viçada de Vante para a estação B, certo? Registro do ângulo horizontal em graus, minutos e segundos, que é o formato fornecido pela estação total, e a distância horizontal, que sempre é informada com 3 casas decimais, ou seja, com uma precisão até os milímetros. Continuando, as 4 irradiações realizadas da mesma estação, 2 foram feitas por o bloco azul, que foram as que visualizamos, mais 2 executadas para esse bloco cinza, com seus respectivos valores de ângulo e distância horizontal. O levantamento prossegue com a ocupação da estação seguinte. Então, a estação total é retirada da estaca A e posicionada na estaca B. Toda vez que há uma mudança de estação, deve ser repetida a sequência padrão das medições. Iniciamos com a viçada de ré para zerar o ângulo horizontal, continua-se com a viçada de Vante para definir o próximo alinhamento da poligonal, marcando a posição da estaca C, e finalmente vamos concluir com a execução das irradiações a partir desse ponto. Então, sintetizando, vemos aqui o conjunto de medições executadas da estação B. Novamente foram feitas 4 irradiações para os pontos 5 a 8 e tudo registrado aqui na tabela. Viçada de ré para o ponto A para zerar
o ângulo horizontal do equipamento, vista da adjuvante para o ponto C e as 4 irradiações para pontos situados no bloco vermelho. Dando continuidade, veremos como é repetida a mesma sequência de procedimentos, primeiro na estação C, vista da de Ré, para o ponto B e vista da adjuvante para o ponto D, e para finalizar, instalando a estação no ponto D, executando a vista de Ré para o ponto C e a vista da adjuvante para o ponto inicial do levantamento, que foi o ponto A. Para finalizar, nessa fotografia vemos um detalhe do levantamento completo com todas as medições executadas. Observamos que todos os pontos que eram relevantes para o levantamento foram irradiados a partir de uma das 4 estações da poligonal. Nas próximas aulas, veremos como trabalhar com esses dados coletados no levantamento da poligonal para processá-los e elaborar a planta topográfica. Hoje encerraremos por aqui. Reitero meu agradecimento por participar das minhas aulas e espero encontrá-los novamente na próxima. Um grande abraço a todos.